Bom dia, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Vocês estão aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim e esse canal aqui foi criado com o objetivo de falar sobre espiritualidade, sobre frequência, vibração, autoconhecimento, despertar da consciência, enfim, temas que estão muito atuais hoje em dia, né? Nem muita gente está procurando, mas quem está procurando vai a fundo, né? E esse espaço é para que a gente possa discutir, falar, aprender, trocar. Essa é a proposta do canal, tá bom? Vou dar alguns recados iniciais antes da gente começar propriamente dito aqui os trabalhos de hoje. Então, nós temos esse canal aqui, ele está presente em 3 plataformas, né? Na Twitch, no Instagram e no YouTube. Na Twitch nós fazemos a leitura ao vivo, né? Eu uso essa gravação para depois editar, legendar e colocar no Instagram, no YouTube, tá? Então, no YouTube é o canal que provavelmente a grande maioria das pessoas nos acompanha, né? Porque você pode vir na hora que você quiser, não apenas na hora que você está ali, a gente está ao vivo, né? Então, o canal no YouTube, como vocês podem ver aqui, é o Conexões.crenças, sem o tio no O e sem o cedilha no C, né? Canal Conexões.crenças no YouTube. No YouTube vocês vão ver que já tem mais de 200 vídeos publicados. A gente tem 4 playlists, que é a playlist da Bíblia Peshitta, a playlist do Livro dos Espíritos, de Salmos e de Práticas, né? Em breve a gente vai abrir outras, né? Porque a gente faz a leitura dos Salmos no Instagram e eu vou subindo os vídeos no YouTube. A gente já leu todos os 150 Salmos, agora a gente começou a leitura de Provérbios, então eu vou abrir uma playlist de Provérbios. Na verdade, a gente faz orações matinais no Instagram. Todos os dias tem uma oração no Instagram. Começamos com Salmos, estamos em Provérbios e assim nós vamos seguindo, né? E aí eu vou publicando diariamente no Instagram, no canal Conexões.crenças, e depois eu vou juntando e vou subindo no YouTube, tá bom? Então é por isso que a gente fica lá com esses canais abertos. Então tem bastante conteúdo lá no YouTube. E no Instagram a gente faz as leituras diárias, a gente sobe as práticas também. A gente faz alguns exercícios práticos de elevação vibracional, né? Toda semana aí, nesses últimos meses, a gente está subindo um exercício. Provavelmente hoje eu devo subir um. E assim seguimos, né? O canal ele tem essa proposta inicial dessas leituras. É uma harmonização, é uma preparação, mas claro que a gente não quer parar aqui, né? A gente em breve vai trazer novidades. Eu quero intensificar essas práticas. Eu quero trazer conteúdo, material que possa ajudar vocês a trabalhar melhor a sua energia, a sua vibração, manter a vibração elevada, se conectar com o todo, né, com essa energia divina, e assim estamos preparados, né, para um futuro que está chegando aí, que sabemos que tem sido bastante intenso, né? Então é isso, vamos fazer a leitura. Antes de fazer a leitura, eu quero falar do Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto, a agência de digital que cuida da nossa conta, cuida do nosso site, blog, ajuda a gente na definição das pautas, do conteúdo, enfim, é o nosso braço direito aqui nesse projeto. Então, se você está buscando aí um parceiro de digital, procure-os no Instagram, @climadigital, ou no site www.climadigital.com.br. Beleza? Vamos em frente, gente, que já temos muitos recados aqui. Hoje é o dia do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Espíritos tem algumas versões, né? Então, o que a gente está estudando é esse daqui. Na verdade, a versão é única, né? Mas edições, na verdade. A gente está estudando o livro pela editora ID, mas tem também o da FEB, né? Que é a FEB, a Federação Espírita Brasileira, que também é bastante importante. Tem pequenas diferenças assim
em termos de tradução, de grafia e tal, mas o conteúdo é o mesmo, ok? Então, vou deixar ele aqui. Esse aqui vou emprestar para um amigo. Ah, Marcelo, por que você lê o Livro dos Espíritos, já que o canal é um canal espiritualista? Então, por algumas razões, né? Eu já expliquei isso aqui, mas eu sempre gosto de frisar. Claro, né, que eu leio a Bíblia porque a base da nossa crença é cristã, né? Todos nós seguimos a Jesus, né? E o cristianismo, ele é a base de algumas religiões, né? Então, o catolicismo, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, tem também igrejas católicas ortodoxa russa, síria, tem outras igrejas grega, né? Tem outras igrejas ortodoxas, tem os protestantes, né? Os evangélicos, luteranos, enfim, tem várias vertentes aí de religiões, né? E o espiritismo, ele é também cristão, né? Ele também é de origem cristã, né? Mas tem algumas diferenças que marcam, assim, entre as religiões católicas e protestantes, né? E como eu tenho formação espírita, né? Eu quis trazer a leitura do Livro dos Espíritos para ajudar na desmistificação, né? Porque existe muito preconceito com o espiritismo. E esse preconceito, no meu entendimento, ele advém de uma falta de conhecimento, de fato, né? Então, eu quis trazer o Livro dos Espíritos para explicar como que essa obra foi construída, como ela foi codificada, que ela foi codificada através de um cientista, então ela tem base científica, ela tem base filosófica, ela não é uma religião com ritualística, né? Ela é considerada uma doutrina. Eu nem gosto de chamar o espiritismo de religião, porque ela não tem sacerdote, não tem rituais, não tem nada disso, né? Então, é uma doutrina de estudo, de conhecimento, né? Então, eu convido a vocês que visitam o nosso canal e que são cristãos, mas de outras matizes, né? Conheçam um pouco, né? Para aprender e, obviamente, de mente aberta, né? Sem julgamentos, sem preconceitos, porque acho que Jesus nos ensinou isso, né? Todos somos filhos do Pai, e ninguém entrará no reino dos céus se não for através dele. E os caminhos são diversos, desde que a gente siga os ensinamentos de Jesus. Beleza, já falei pra caramba. Vamos lá, né? A gente está no livro 3, no capítulo 3. Perdão, 4. Então, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros, né? Nós estamos no terceiro livro, dando início ao capítulo 4. O terceiro livro fala sobre as leis, e o capítulo 4 é sobre a lei de reprodução, ok? Então, o capítulo 4 ele tem 5 blocos, tá? O primeiro bloco é a população do globo. Pergunta 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Isso é evidente. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Meio óbvio, né? 687. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a Terra? Interessante, né? Porque se fala muito hoje em dia a respeito da superpopulação, né? Que tem muita gente no planeta. Lembrando que a codificação de Kardec foi escrita em 1854, 7, nunca sei exatamente o ano. 54, Livro dos Espíritos. Então, no século XIX, né? Já se passaram quase 200 anos. Vamos ver a resposta dele aqui. Então, vamos repetir a pergunta. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela será exuberante sobre a Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio.
ele nada faz de inútil. O homem que não vê senão um canto do quadro na natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. Então, assim, o equilíbrio sempre haverá, né? Então, essa história de que o planeta está superpopulado, não sei o que precisa diminuir a população do planeta, isso é balela. Isso não existe. O planeta é muito grande, tem muito recurso, o recurso só está mal distribuído. É só isso, né? Então, as leis dos homens não permite que as distribuições sejam equalitárias, né? É por isso que tem tanta diferença, né? Mas o planeta absorve a quantidade de espíritos encarnados, porque a gente tem 2 vezes mais espíritos encarnados no plano espiritual. Segundo bloco aqui, sucessão e aperfeiçoamento das raças, 688. Há nesse momento raças humanas que diminuem evidentemente. Chegará um momento em que elas terão desaparecido da Terra? É verdade, mas é que outras tomaram seu lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Então, assim, as raças, elas se modificam, né? Então, sei lá, pensar que alguma raça que tenha se extinguido ao longo do tempo. Povos, né? Sei lá, é difícil lembrar agora de cabeça, mas isso é normal. Povos, raças vão se extinguindo, mas outras vão surgindo para ocupar esse espaço, né? Lembra que na natureza tudo se transforma, né, gente? 689. Os homens atuais são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Olha lá. Os homens atuais são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que estão ainda longe da perfeição. Somos nós que temos vindo de lá, nos aperfeiçoando, mas ainda longe, né, do aperfeiçoamento. Assim, a raça humana atual, que pela sua argumentação tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá seu período de decrescimento e de desaparecimento. Outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Olha aí, ó. O Homo sapiens sapiens vai deixar de existir, é o que ele está falando aqui, porque é um processo evolutivo. Nós, espíritos encarnados nessa matéria, voltaremos encarnados em uma espécie melhor do que a nossa, mais aperfeiçoada. O que é isso, Marcelo? Certamente com mais capacidade intelectual, com mais capacidade de compreensão espiritual, com mais conexão com o espírito, eventualmente com órgãos deixando de existir. A gente sabe que existem órgãos que, com o passar do tempo, eles perdem a sua função, né? Então, isso é natural, né? A evolução evolução natural, né? Como diria Darwin, né? Então, a gente vai mudando, a gente vai evoluindo e o nosso espírito passa a não necessitar mais de uma matéria grotesca como a nossa, né? Vai suavizando, vai sutilizando, né? Mas, gente, isso vai acontecer agora? Não, isso é um processo de longo prazo, né? Isso não é imediato, né? Isso leva séculos para acontecer. Então, fiquem tranquilos. 690. Sob o ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via de reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que seja a estirpe primitiva de cada uma, elas puderam se misturar entre si e produzir novos tipos. Então, assim,
a gente vai misturando, miscigenando, né? E vai melhorando. 691. Qual é o ponto de vista físico? Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Atualmente é ao contrário. O homem faz mais pela inteligência que pela força do corpo, e, portanto, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não fazem os animais. 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme com essa lei deixar as coisas seguirem seu curso normal? Deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição, e o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é corresponder à sua finalidade. Então, assim, né? A gente precisa se aperfeiçoar, porque esse é o caminho natural, né? Então, se a gente se mover nessa direção, a gente está alinhado com a providência divina. Mas o homem geralmente não se esforça pelo melhoramento das raças, senão por um sentimento pessoal, e não tem outro objetivo senão o aumento dos seus prazeres. Isso não diminui seu mérito? Ele está dizendo aqui se o homem faz tudo só por egoísmo, né? Que importa que seu mérito seja nulo, contanto que o progresso se faça. Está nele tornar seu trabalho meritório pela intenção. Aliás, pelo seu trabalho, exercita e desenvolve sua inteligência. E é sob esse aspecto que ele mais aproveita. Então, o homem, ele cria ferramentas para que a raça se desenvolva, né? E não importa se ele está fazendo isso para ele, para melhorar os prazeres dele, ao invés de estar melhorando para a humanidade, né? De uma certa forma, ele está ajudando a humanidade, né? Então, esse é o ponto. Com o tempo, com o desenvolvimento dele, né, ele vai começar a perceber que o que ele faz também é importante para a humanidade. E aí ele passa a mudar essa chave. Isso que é interessante. Próximo bloco: obstáculos à reprodução. 693. As leis e os costumes humanos que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? Tudo que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral. Aí, continuando a pergunta aqui. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível detendo essa reprodução? Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é isso ainda que o distingue dos animais, porque o faz com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, porque o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo sua própria conservação, eles detêm o desenvolvimento excessivo, e talvez perigoso, de espécies animais e vegetais de que se nutrem. Então, existe aqui um equilíbrio natural. 694. Que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, enquanto o homem está materializado. Então, quando se usa, né, métodos abortivos ou até contraceptivos, né, isso acaba sendo uma predominância da matéria versus o espírito, né? Próximo bloco: casamento e celibato. 695. O casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrário à lei natural?
é um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, não é contrário, é um progresso na marcha da humanidade. 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? O retorno à vida animal. Aí tem um comentário do Kardec aqui. A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhes dão o exemplo de uniões constantes. Quer dizer, a união entre os casais é uma lei natural, porque a gente precisa se reproduzir, a gente precisa conviver, a gente precisa ter uma convivência fraterna, harmônica. Isso a gente vê na natureza também, né? Em animais menos racionais, né? Ou animais que não têm o princípio inteligente. Então, se a gente terminar com isso, a gente volta à primitividade. 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Ou seja, a indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei humana, não natural. 698. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Ou seja, o celibato não é uma lei natural, não é meritório e de fato desagrada a Deus. Porque o que Deus quer é que a gente se multiplique para dar mais oportunidade a outros irmãos virem e realizarem as suas missões. 699. O celibato não é, da parte de certas pessoas, um sacrifício com o objetivo de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, se o celibatário estaria apresentando um sacrifício em prol de alguém, ok, é meritório. Agora, quando é por egoísmo, não, eu não vou multiplicar porque eu não quero dividir meus bens. Aí é egoísmo, né? Aí tem um comentário do Kardec aqui. Deus não pode se contradizer, nem achar mal o que fez. Não pode ver mérito na violação de sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não ocorre quando constitui pela renúncia às alegrias da família um sacrifício feito em proveito da humanidade. Todo sacrifício pessoal, com o objetivo do bem e sem dissimulação do egoísmo, eleva o homem acima de sua condição material. Ok? O último bloco aqui desse capítulo é sobre poligamia. Pergunta 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos é um índice de proporção segundo o qual eles devem estar unidos? Sim, porque tudo tem um fim na natureza. Então não é à toa que tem meio metade homem, metade mulher. Para ter um equilíbrio, né? A gente precisa se unir, né? Para reproduzir. 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, está mais conforme com a lei natural? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo os objetivos de Deus, deve ser fundado sobre a perfeição dos seres que se unem. Com a poligamia não há afeição real, mas sensualidade. Aí tem um comentário do Kardec aqui. Se a poligamia fosse segundo a lei natural, ela deveria poder ser universal, o que seria materialmente impossível, visto a igualdade numérica dos sexos.
A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular, apropriada a certos meios, e que o aperfeiçoamento social faz pouco a pouco desaparecer. Então, não é uma lei natural, porque senão não haveria equilíbrio, né? Agora, é um aperfeiçoamento social. Alguns povos ainda vivem em poligamia, mas são povos que, segundo consta aqui na codificação de Kardec, segundo os espíritos, são povos que ainda precisam passar por um processo evolutivo socialmente falando. Certo, gente? Tá claro? Livro dos Espíritos, né? Terminamos o capítulo 4. São capítulos mais curtos aqui, né? Então vamos pro quinto capítulo, que é sobre lei de conservação. Ele tem 5 blocos também, tá? O primeiro bloco é instinto de conservação. Pergunta 702. O instinto de conservação é uma lei natural? Sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal. Em outros, ele é racional. Então, a gente tem esse instinto de conservação dentro de nós, né? 703. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente sem se aperceberem. Então, a existência, né, ela é necessária para que a gente evolua, se aperfeiçoe. E se a gente não tem esse instinto de conservação, a gente acaba desistindo, né, na primeira dificuldade. Tem muita gente que já desiste, mesmo tendo instinto de conservação. Imagina se não tivesse, né? E desistir do dom da vida é ir completamente contra uma lei natural e uma lei de Deus. Meios de conservação. 704. Segundo bloco, né? Deus, dando ao homem a necessidade de viver, fornece-lhe sempre os meios? Sim. E se não os encontra é porque não os compreende. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhe os meios. Por isso faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Porque só o necessário é útil. O supérfluo não é jamais. Então é aquilo que eu falei. A terra nos dá todas as possibilidades de sobrevivência, né? Se há um desequilíbrio é porque o homem não está utilizando da forma correta. 705. Por que a terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? É que o homem a negligencia, o ingrato. É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente também ele acusa a natureza pelo que resulta de sua imperícia ou de sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega ao supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com o que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã. E há razão para se lastimar de estar desprovido quando vem o tempo de escassez. Em verdade, eu vou-lhe disse, não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regrar. Então, se você abusa e consome muito, provavelmente no futuro você vai ficar sem, né? Então, o equilíbrio está aí na natureza. A gente precisa ser sábio e aproveitar. 706. Por bens da terra, somente deve-se entender os produtos do solo? O solo é a fonte primeira de onde provém todos os outros recursos, porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo. Por isso, é preciso entender pelos bens da terra tudo aquilo de que o homem pode desfrutar neste mundo. Então, tudo que a gente desfruta é um bem da terra, até os manufaturados, porque eles foram manufaturados por intermédio de bens da terra, né?
Nada que existe na natureza, no universo, né, na vida moderna, veio do espaço, foi transformado do ar. Tudo veio da terra, né, gente? Minérios, né? Os alimentos, até o petróleo, né? Então, das plantas, tudo que a gente consome, que a gente utiliza, tem origem no planeta Terra. Nada foi trazido aqui de outros orbes. Não que a gente saiba, pelo menos. 707. Os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem. Depois, e o mais frequentemente é a eles mesmos. Procurai e encontrareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que frequentemente não são senão meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Aí ele tem aqui um comentário do Kardec. Se a civilização multiplica as necessidades, ela multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso convir que, sob esse aspecto, muito lhe resta ainda a fazer. Quando ela tiver terminado sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário senão por sua falta. A infelicidade para muitos resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhe traçou. Então, lhes falta a inteligência para terem êxito. Há para todos lugar ao sol, mas com a condição de aí tomar o seu e não o dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto, precisar-se-ia ser cego para não se reconhecer o progresso que se efetua sob esse aspecto entre os povos mais avançados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência juntas não cessam de fazer para o melhoramento do estado material dos homens, malgrado o aumento incessante das populações, a insuficiência da produção atenuada pelo menos em grande parte e aos anos mais calamitosos não tem nada de comparável aos de outrora. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde desconhecida de nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda a parte, a ciência contribui para aumentar o bem-estar. Pode-se dizer que se alcançou a perfeição? Certamente não. Mas o que se fez na medida do que se pode fazer com a perseverança, se o homem for bastante sábio para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar ao invés de avançar. Então, isso ele falou, gente, no século XIX. Muito, o tamanho da evolução da humanidade em quase 200 anos, né, em 180 anos. 170 anos. Então, muita coisa já se desenvolveu, já evoluiu, né? 708. Não há situações em que os meios de existência não dependem de modo algum da vontade do homem e onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência das forças das coisas. É uma prova, frequentemente cruel, que deve suportar e à qual ele sabia que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus. Se a sua inteligência não lhe fornece nenhum meio de se livrar dos empeços. Se a morte o deve alcançar, deve submeter-se a ela, sem murmurar e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Então, se você não tem condição, se você não consegue, é porque você tem que passar por isso, né? Então, claro, você tem que se esforçar, dar o seu máximo, mas se mesmo assim as coisas não acontecem, é porque você precisa passar por isso. E aí a resignação, né? Com altivez e com confiança em Deus. 709. Os que em certas situações críticas acham-se forçados a sacrificarem seus semelhantes para se nutrirem, cometem um crime? Se há crime, ele é atenuado pela necessidade de viver que lhes dá o instinto da conservação?
Já respondi dizendo que há maior mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Então, tem que passar por o que tem que ser passado, né? 710. Nos mundos em que a organização é mais depurada, os seres vivos têm necessidades de alimentação, né? Em outros planetas onde os seres são mais evoluídos. Sim, mas seus alimentos estão em relação com sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substanciais para vossos estômagos grosseiros, e da mesma forma eles não poderiam digerir os vossos. Então, é outro tipo de alimento, né? Porque a constituição física é diferente. Então, são alimentos mais leves, né? Uma digestão menos grosseira, como ele diz aqui. Próximo bloco. Uso dos bens terrestres. 711. O uso dos bens da terra é um direito para todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode ter imposto um dever sem haver dado os meios de o satisfazer. 712. Com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? Para excitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para prová-lo pela tentação. Qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver sua razão, que deve preservá-la dos excessos. Então, a gente é tentado, né? E a gente precisa, através da razão, evitar as tentações, para que a gente possa se preservar dos excessos. Tem um comentário do Kardec aqui. Se o homem não fosse excitado ao uso dos bens da terra, senão pela sua utilidade, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita ao cumprimento dos objetivos da providência. Mas por esse mesmo atrativo, Deus quis, por outro lado, experimentá-lo pela tentação que o arrasta para o abuso, do qual sua razão deve defendê-lo. Claro, né? A gente precisa disso para movimentar, né, para evoluir, mas ao mesmo tempo precisa ter o discernimento de que há que haver um equilíbrio para a gente, através da nossa sabedoria, controlar os abusos e preservar a nossa existência, né? E preservar o nosso corpo, o nosso sagrado, né? Porque é o corpo que nos dá a oportunidade de realizar a experiência encarnatória no nosso processo evolutivo. 713. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis vós mesmos. 740. Então nós nos punimos pelo excesso, né? O consumo de alimentos, substâncias, né? Ou até produtos, né? Vícios, as viciações, elas são pelo consumo excessivo. 714. Que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento de seus prazeres? Pobre natureza que é preciso lastimar e não almejar, porque ele está bem próximo da morte. Da morte física ou da morte moral? De uma e de outra. É comentário do Kardec aqui. O homem que procura nos excessos de todo gênero um refinamento dos prazeres, coloca-se abaixo do animal, porque o animal sabe se deter na satisfação da necessidade. Ele abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores seus excessos, mais dá a natureza animal império sobre sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades, a própria morte, que são as consequências dos abusos, ao mesmo tempo são punição à transgressão da lei de Deus. Então, a gente tem alguns exemplos aí, né, na nossa vida cotidiana, na sociedade. Estamos aqui realmente às portas de um evento, de uma festividade que demonstra muito isso, né? Os abusos, a falta de freio. Isso é bastante preocupante, triste, né? Próximo bloco. Necessário e supérfluo. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sábio o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas custas.
por tentativa e erro, aprendizado, né? Ou até por intuição mesmo, né? A gente sabe, a gente traz isso do passado, né? 716. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição e ele criou para si necessidades que não são reais. 717. Que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se obter o supérfluo, em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Eles desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que terão feito experimentar. Então, os dominadores do mundo, né, que acumulam e abusam do supérfluo, e com tanta gente que passa necessidade no planeta, né? Aí tem um comentário aqui do Kardec. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que a selvageria não tem, e os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações alheias exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Não tem da civilização senão o verniz, como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. Então, Kardec é direto, né? Aí o quinto bloco desse capítulo aqui. Privações voluntárias, mortificações. 718. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Sim, sem a força e a saúde o trabalho é impossível. 719. É repreensível ao homem procurar o bem-estar? O bem-estar é um esforço, o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, se não deve enfraquecer nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas. Ou seja, você pode procurar seu bem-estar, desde que você não esteja prejudicando ninguém, nem a si mesmo. 720. As privações voluntárias em vista de uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e merecereis mais. O foco é o outro. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que solicita aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis, e tirar do seu necessário para dar àqueles que não têm bastante. Se a privação não é mais do que um vão simulacro, ela é uma zombaria. Tem que ter um propósito, né? De você focar sua energia em fazer o bem para o outro. 721. A vida de mortificação ascética foi praticada em toda a antiguidade e entre diferentes povos. Ela é meritória sob um ponto de vista qualquer? Perguntai a quem ela serve e tereis a resposta. Se não serve senão aquele que a pratica e o impede de fazer o bem, é do egoísmo, qualquer que seja o pretexto com o qual se disfarce. Privar-se e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelo seu irmão. 722. A abstenção de certos alimentos prescrita entre diversos povos é fundada da razão? Tudo aquilo com o qual o homem pode se nutrir sem prejuízo de sua saúde é permitido, mas os legisladores puderam interditar certos alimentos com um fim útil e para dar mais crédito às suas leis. Eles as apresentaram como vindas de Deus. Então, assim, você não pode falar que Deus não permite que você se alimente daquilo, né? O alimento, se ele te nutre e não te faz mal, você está permitido, né?
isso foi usado em algumas situações por questões sociais ou até políticas, eventualmente. 723. A alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, de outra maneira o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, se alimentar segundo exige essa organização. Então, não é contra a lei natural, né? Tem que cuidar dos excessos, né? Mas não é contra a lei. 724. A abstenção de alimento animal ou outro como expiação é meritória? Sim, se priva pelos outros. Mas Deus não pode ver uma mortificação quando não há nela privação séria e útil. Por isso dissemos que aqueles que se privam só na aparência são hipócritas. Se você se priva por uma razão nobre, né, específica, em prol do outro, ok. Mas se é só para aparecer, é hipócrita, né? 725. Que pensar das mutilações operadas sobre o corpo do homem ou dos animais? Para que semelhante questão? Perguntai, portanto, ainda uma vez se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é nocivo lhe é sempre desagradável, porque sabei bem, Deus não é sensível senão aos sentimentos que elevam a alma até ele. É praticando sua lei, em vez de estar violando-a, que podereis sacudir vossa matéria terrestre. Então, tem utilidade, né? 726. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando eles nada fazem para o bem de outrem. Crês que aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e certos fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho? Por que antes não trabalham para o bem de seus semelhantes? Que eles vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem por aquele que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando nos sofrimentos voluntários que padecem não têm em vista senão a si mesmos, é de egoísmo. Quando sofrem pelos outros, é de caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Acho que está bem explicado, né? 727. Se não se devem criar sofrimentos voluntários que não têm nenhuma utilidade para outrem, devemos procurar nos preservar daqueles que prevemos ou que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos dos sofrimentos. Fustigai vosso espírito e não vosso corpo. Mortificai vosso orgulho. Sufocai vosso egoísmo semelhante a uma serpente, que vos tortura o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento que pelos rigores que não são mais deste século. É isso aí. É se dedicar ao próximo, né? A sufocar o seu egoísmo, né? Esse é o ensinamento de Jesus, e é isso que a gente deve seguir. Muito bem, pessoal, fomos aí no capítulo 4 e 5 do terceiro livro. Na próxima semana retomamos a partir do capítulo 6. Tá bom? Agradeço a todos que estiveram conosco aqui, nos acompanhando, que vocês tenham aí uma excelente sexta-feira. Tenham um ótimo final de semana, tem um feriado longo aí pela frente, carnaval, juízo, né? Não abusem, sigam aí os ensinamentos do Livro dos Espíritos, controle as viciações, né? Sejam felizes com suas famílias, aproveitam e compartilhem momentos de alegria, se controlem, né? É uma festa da carne, então mantenham a sua elevação para não permitir que o assédio aconteça de forma descontrolada, tá bom? Fiquem com Deus a todos aí, um
final de semana abençoado, muita saúde, muita paz, muito amor na vida de vocês. E na semana que vem retornaremos. Um grande abraço. Valeu.